Pronto. Então, boa noite para todas e professor grupo. Bom, nossa proposta dessa noite é a gente conversar um pouquinho sobre juventude e questão do cyberespaço, cybercultura, internet, redes sociais, né? A gente tentar trafegar um pouco desse meio e tentar relacionar com a questão da juventude. Quando a gente propôs lá com o grupo no plano de ensino, quando a gente pensou em algumas subdivisões para começar a relacionar, essa foi uma das que a gente entendeu que era importante para abordar aqui na disciplina. Entretanto, ela tem algumas limitações, né? Por exemplo, a questão da gente encontrar hoje muita pesquisa, não encontrar muita pesquisa em que se relacione muito especificamente a questão da internet com a juventude, que é a nossa proposta, e também relacionar com o movimento estudantil também, né? Então, a gente tem muita pesquisa, isso é inevitável, muitos textos sobre internet, sobre quanto que o mundo digital mudou, robótica, etc. Tal, mas pouco se relaciona com juventude de forma muito direta, específica, né? E ainda mais relacionando juventude e movimento estudantil. Então, nós trouxemos meio que uma ideia para tentar dar uma cavucada aqui com vocês, né? A gente espera ver a percepção de vocês, as análises de vocês, né? Que pode ser bem interessante para a nossa abordagem aqui nessa noite. Vocês têm dois textos que eu não sei se vocês conseguiram ler. Leram? Sinalizem no chat aí para nós aí. Se vocês conseguiram ler. Eu li. Leu? Ótimo. Bom demais. Giovana já deu sinal ali. Já leu os textos, né? As demais garotinhas? Gente, de novo eu não consegui abrir no Moodle. Eu não sei o que está acontecendo. A matéria de vocês e a do meu TCC eu não consigo abrir. Olha, eu vou fazer o seguinte, Júlia, e posso fazer para a Natália e Giovana também, mandar todos os textos já definidos por e-mail, pelo menos vocês têm, né, um acesso de alguma forma, tudo bem? Sim, por favor, eu vou agradecer. Vou fazer isso, inclusive, já. Ok. Bom, então assim, nós trouxemos dois textos que eles têm uma certa distância em termos de produção, porém eles têm alguns eixos de proximidade, mas também tem algumas distinções, que é o que a gente vai tentar ver com vocês. Por exemplo, então nós temos aí esse, que é o Príncipe Eletrônico, um clássico aí do Ottaviani, que foi orientador do grupo, né, grupo? E texto muito bom, texto sensacional, ainda mais tendo em vista a data da produção dele, né? Esse aqui em especial, né? Final do século XXI, 1999. Ele ter publicado em 99, então provavelmente tem escrito um pouquinho antes disso, né? Então, assim, ele está lá no finalzinho do século XX. Muito provavelmente alguns de vocês estarão nascendo nessa data, né? Quer ver? Vamos lá, qual a data aí? Qual é a data de nascimento de Júlia, Natália? Vai ser 99, 2000, 2001. Eu sou de 2002. Tá vendo? 2002. O que mais aí? Natália, ó, a Júlia. Deve ser mais ou menos por aí também, né? Ou seja, o Ottaviani vai escrever esse texto uma vida antes de vocês, né? Você tem uma vida posterior. E aí é interessante porque a abordagem dele, então, é uma abordagem ainda meio que apontando, meio uma tentativa de compreensão da época, do que era a internet na época. A gente não tinha, nessa época, redes sociais como a gente tem, né? Não tinha essa noção de um Facebook, de um Instagram da vida, no TikTok, é bem distinto, né? A função da internet, a função do espaço digital, virtual, online, ele não tinha as mesmas dimensões que tem hoje, obviamente, né? Então, esse é um texto que ele é importante porque ele traz uma transição que a gente vai ver, a gente vai fazer uma abordagem sobre isso. E aí nós pegamos um outro texto, vou projetar ele aqui, especialmente porque alguns não conseguiram acessar. Cadê ele? Cadê ele? E tá lá mostrando. E esse daqui, que já é um texto bem mais recente, aí todas vocês já tinham nascido, né? 2020, esses dias, né? 2 aninhos atrás, 1 ano e pouco atrás.
E aí esse aqui já vem cheio de expressões mais novas, mais tecnológicas, mais joviais, né? Se existe uma palavra mais arcaica do que joviais, é essa da joviais, né? Sempre que eu falo, eu lembro. O que demonstra que a pessoa é velha é quando ela usa a expressão jovial, né? Já demonstra que ela é velha, mas tudo bem. Mas esse é um texto importante porque ele vai fazer bem diferente, assim, apesar de ter as suas proximidades, tem o seu eixo noteador, tem as críticas são bem próximas, mas eles fazem uma leitura um pouco diferente, talvez, dessas conexões e da sua função. Lógico que a ideia não era contrapor, mas a ideia é mostrar um pouco as distinções, enquanto que esse meio tecnológico, enquanto que esse meio da internet, ele é um meio que ele está em completa mutação. Em 20 anos, se você colocar aí do Ottaviani para esse aqui do Vinícius, do Xará meu aí, entre outros, né, tem 3 autores, você tem uma percepção muito grande assim, de distinção, né? Existe uma função bem diferente entre um e o outro do que seria essa internet, né? Bom, mas não sei se vocês perceberam isso, mas daqui a um pouco a gente vai poder perceber e talvez tentar analisar um pouco dessa ideia. Bom, a gente tentar fazer um levantamento um pouco histórico, bem rápido, meio superficial, meio geralzão, só para tentar entender onde a gente quer chegar na aula de hoje com vocês, né? Eu gosto sempre, quando eu vou pensar nessa questão da internet, eu faço algumas aproximações com o Bourdieu. Primeiro que eu gosto muito do Bourdieu, eu utilizo muito o Bourdieu nas minhas abordagens, então acaba sendo recorrente essa referência, né? E aí eu gosto do Bourdieu dentro dessa abordagem, pensando no Instagram, que é uma outra funcionalidade que a gente aproximou muito nas últimas abordagens sobre tecnologia, porque o Bourdieu lá atrás, em 1960, ainda quando a maioria aqui não estava nem no projeto de nascimento, né? 1960, início dos anos 1970. Ele escreve a sua primeira pesquisa, na verdade, lá na Argélia. Ele faz uma abordagem da sociedade argeliana e aí, dentro disso, ele faz uma análise, dentro de vários momentos, ele analisa foto. O Bourdieu, a foto foi muito importante para compreender as estruturas de poder de uma sociedade, para entender como é que a sociedade se estabelece. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 câmeras ligadas, a minha do grupo, e as outras 3 estão desligadas, porém com foto. Então, a representação da foto, ela tem um sentido muito grande. Você deve ter tido alguma preocupação em escolher essa foto. Você não deve ter pegado uma qualquer e jogada aí no seu perfil. Então, ela tem algum significado, ela representa alguma coisa e ela quer transmitir alguma coisa. Ela quer dizer alguma coisa. Então, foi mais ou menos um pouco isso que o Bourdieu tentou fazer lá com a questão da Argélia. Lógico que aqui são perfis, então são fotos individuais, como nós temos aqui agora, nessa sala, por exemplo. Entretanto, quando você pega uma foto de uma sala de aula, de uma sociedade, de uma faculdade, de uma questão urbana e tal, você começa a conseguir perceber algumas nuances muito interessantes, né? Como, por exemplo, a questão de se tem mais presença de mulheres ou de homens nessa sociedade, se são mais gordos, obesos ou magros, se tem mais negros ou brancos. Então, tudo isso você consegue identificar, isso traz algumas conotações das estruturas dessas sociedades. A posição que estão as pessoas, elas estão distantes uma da outra, elas estão andando próximo, elas estão rindo, estão com cabeça baixa, ou seja, a foto ela tem um poder muito grande de representação da sociedade e do real. Então, quando o Bourdieu faz isso lá atrás, ele ainda estava pensando na foto, não tem nenhuma conexão com a internet ainda. Porém, com os anos vai passando, né, com o tempo vai caminhando, a gente começa a perceber que a internet ela vai se valendo do mesmo pressuposto da foto para ter a representação da estrutura social, né? Eu acho que mais claro do que isso não tem do que o Instagram, né? O Instagram ele é a própria representação disso, né? A gente começa lá atrás, né? O grupo tinha o seu Orkut, tinha a fazendinha dele, assim, eu não sabe nem o que é isso, né? Tinha uma fazendinha no Orkut e tal. Você tinha lá o Orkut, onde você tinha toda uma representação ali, ainda de escrito, tudo, mas já tinha foto aparecendo, né? Hoje não, o Instagram ele ocupa esse espaço muito grande, né? Então, por exemplo, quando a gente pega aí hoje a própria função da internet, né? Vocês devem pesquisar na internet, muito provavelmente, mas se vocês já repararam, no celular de vocês, ele traz um histórico do que vocês mais usam e o tempo que você ficaram. Vocês já tiveram curiosidade de ver isso? No celular de vocês? Já deu.
Ele manda semanalmente, na verdade, o tempo de uso, se é maior numa semana ou na outra, qual app que eu uso mais. Aí eu fico meio, meio triste, inclusive. Não é? Interessante aquilo ali, porque ele te traz um resultado e traz horas que você ficou, né? Nem minutos, porque já dá horas, né? E aí você começa a ver que você ficou horas no Facebook, horas no Instagram, por exemplo, horas em outro lugar. E quando você avalia, você pensa, poxa, mas o que eu fiz essas horas todas semanais, né, Giovana? O que eu fiz de tudo isso? Mas aí que é interessante, porque na verdade, e aí a gente começa a tentar fazer algumas aproximações já com juventude, porque a gente tem que pensar, será que esse número do celular, essa porcentagem, essa estatística do celular, por exemplo, será que com uma pessoa de 40 anos de idade, lógico que a gente já viu que idade não é o fator definitivo, é só para tentar ter um liminar aqui, né? Se a gente pegar uma pessoa com 40, 50 anos de idade, será que ela vai ter as mesmas estatísticas em termos proporcionais do que a Giovana, por exemplo, que a Júlia, que a Natália? Será que seria o mesmo tempo de Instagram, o mesmo tempo de TikTok, por exemplo, o mesmo tempo de Twitter ou de qualquer outra rede social? A gente não tem esses dados, como eu falei, a gente está trazendo exatamente porque a gente não tem pesquisas que fazem essa análise dessa forma. Então, é mais levantamento de questionamento mesmo, né? Eu arriscaria dizer que não vai ser, né? E aí que é interessante pensar, daria se a gente tivesse esses dados para analisar qual a rede social que os jovens mais ficam. E a partir disso daria para tentar trazer até um perfil de entender por que eles ficam mais em X do que em Y rede social, por exemplo, né? E aí, assim, quando a gente pega toda essa mudança, e aí a justificativa do porquê que a gente trouxe o Yanni, por exemplo, porque, na verdade, no Brasil, boa parte das pessoas tiveram contato com a internet nos anos de 1990, mais ou menos no final de 80, 90, 88 para frente, não é nem início dos anos 80, vai ser 88, 89 ali, 90 para frente. Dificilmente alguém, só se alguém fosse muito rico mesmo, que tivesse uma necessidade de trabalho com isso, que utilizava. A rede doméstica mesmo, de internet, a gente vai ter acesso no início da década de 90, e aí por isso o texto do Yanni é muito importante. E ali a gente usava mais para pesquisa, né? Então você percebe muito claramente que a ideia era leitura, era mais jornais que você tinha, que estava entrando em processo de digitalização, era fazer pesquisa acadêmica, né? Eu que nessa época estudava no final ali do ensino médio, provavelmente início do ensino médio. Então a gente precisava muito pesquisar, né? Então a gente utilizava mais nesse sentido, mas hoje não, né? E aí a ideia de chegar no texto de 2020, porque ali você já vê que não tem quase, a internet não tem quase nenhuma mais função disso, né? Na verdade, hoje a gente desconfia muito de pesquisa da internet. Aliás, hoje a gente trabalha com TCC, acho que alguns de vocês já estão fazendo alguma coisa nesse sentido. Pode usar, não é errado, mas a gente desaconselha muito, né, utilizar hoje fonte de site normal, de internet, não é confiável, não é seguro, é complicado, né? A não ser que justifique no seu trabalho fazer isso, não é aconselhável fazer. Quando não, aparecem os Wikipédias da vida como fonte, né? Que é outro problema seríssimo, né? Que a gente encontra também de tempo em tempo. Mas aí a gente percebe exatamente essa mutação, e até trouxe um livro aqui que ontem eu esqueci de mostrar, eu estava com ele dentro do carro e esqueci. Hoje que eu fui lembrar dele, da correria da vida, que é o do Pedro Guareschi, um dos que ele escreveu, acho que está aparecendo para vocês, né? Psicologia, Comunicação e Pós-Verdade. Esse é um texto que ele publica agora em 2020, 2018, isso aqui, né? E esse é um texto muito importante que ele faz. Aliás, o Pedro Guareschi tem feito boas pesquisas sobre isso. Ele é professor da UERJ, deixa eu ver aqui onde é que ele é. Esqueci agora exatamente. Olha, eu localizo exatamente onde que ele é. Acho que é professor aposentado. E ele tem feito várias pesquisas e contribuindo muito com essa questão de entender esse tempo mais, né? Porque qual é o sentido da rede social para esse grupo? Porque é muito diferente da década de 90 para vocês, por exemplo, hoje, que provavelmente já nasceram com o celular na mão e que hoje tem provavelmente várias redes sociais, né? Então, por exemplo, qual rede social vocês têm aí? Eu uso Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. O que vocês usam? E WhatsApp, né? WhatsApp configura, né? Também. Eu uso WhatsApp, Twitter, TikTok, Instagram e Telegram. Assim, o Telegram também esqueci. Eu tinha um Telegram, tenho o meu Telegram.
Exatamente. Estava esquecendo, viu? Até você falar. Tão inusável que eu tinha esquecido dela. A Natália colocou Instagram e WhatsApp. Mas é interessante, ela já... Fala, Júlia. Eu uso mais Instagram e WhatsApp, eu acho. Eu acho que é os únicos dois. Mas é legal que aqui, ó, aqui já apareceu o TikTok, né? Que ainda é um pouco estigmatizado ainda, ficou... Ele entrou muito com musiquinha, o pessoal achou que é um negócio muito assim, de baladinha, etc e tal, mas na verdade hoje as empresas já estão usando o TikTok, boa parte das áreas de comunicação, marketing, até educação tem usado muito hoje o TikTok também, né? Já mudou bastante, né? Mas Ô, aí... Vinícius, Sim, pode falar, professor. eu uso na ordem que mais eu uso, né? Sou meu dinossauro, né? E-mail, WhatsApp, e aí tem o Instagram e Facebook, né? Facebook e Instagram nessa ordem, mas eu dificilmente posto. Eu posto coisas, né, coisas acadêmicas, não faço, não tenho uso muito pessoal, não. É interessante isso também, né, Grupo? A gente pensar, por exemplo, a internet, quando ela surge, as primeiras redes sociais, ela era um negócio muito pessoal, né, assim, muito de individualidade, de mostrar você propriamente dito. Hoje a gente já percebe, inclusive entre os jovens, poucos tentando... Tem aqueles que têm muita visibilidade, os que querem ter, né, por conta de ser blogueiro, YouTube, etc e tal, mas você percebe hoje, como a gente percebeu, inclusive na aula de ontem, com uma pessoa relativamente jovem, que ele não quer ter rede social. Então, a gente já tem um movimento entre os próprios jovens em que eles, quando tem, não estão dando tanta visibilidade. Ou então usam, como o grupo colocou o caso pessoal dele aqui, usam mais com a questão profissional, mais educacional, mais alguma coisa, quase fosse um currículo estético, vamos pensar assim, né? Você não tem só um currículo que você demonstra suas produções, sua vida acadêmica, suas interações coletivas, profissionais, etc. Né? Não é tanto só minha foto, só eu, né? Isso também é uma mudança interessante. Por isso que hoje o próprio Instagram tem a opção dele virar Instagram profissional e o Facebook também virar profissional, o próprio WhatsApp também virar profissional. Porque a ideia é percebendo que hoje o pessoal já está um pouco disso. O que gera um outro problema não, pelo menos um outro lado de interpretação, né? Que é depois o que a gente chama de humanizar esses processos. Porque quando a gente acaba, talvez, referendando mais a marca, mais a questões profissionais, acaba distanciando um pouco do que estão chamando de uma humanização dos próprios perfis. Mas isso é uma outra discussão, talvez até um pouco mais complicada, né? Mas, por exemplo, lá na questão 2 que a gente passou para vocês, lá tinha uma pergunta que eu acho que dá para a gente resgatar ela aqui e discutir um pouco, que é a questão, por exemplo, será que a representação dos jovens no Instagram é diferente da representação dos jovens do TikTok? Vocês conseguem fazer essa distinção ou não? Para vocês é a mesma coisa, não tem diferença? Eu acho bem diferente. Daria para comentar qual que é essa diferença? Quem gostaria de pensar um pouco sobre isso? Eu tenho uma visão que eu não gosto muito de Instagram, eu não uso muito. Tipo, meu coisa diário dele é tipo 2 minutos no Instagram. Eu entro quando tem alguma postagem específica, tipo, de algum artista que eu gosto e tal. Mas eu tenho uma visão que Instagram é muito aberto, tipo, é muito sobre sua vida e postar fotos, eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Porque não é toda vez que você quer simplesmente postar uma foto. E, por exemplo, a que eu mais uso é Twitter. E Twitter não tem muito disso de postar a sua própria foto. É mais uma coisa de postar coisas que estão acontecendo e comentar sobre. Aí, tipo, dá uma diferença, eu acho. Tipo, até porque tem gente que tem o Twitter e não tem Instagram. Tem Instagram, não tem Twitter. Ou tem os dois e usa de forma diferente. E eu acho que dá pra diferenciar por causa disso. Ótimo. Grupo, estava falando aqui, o microfone fechado, a gente vai ficando... Não, mas podemos terminar esse assunto. Eu queria falar duas coisinhas que eu esqueci. Ah, tá. Não, então tá. Então, só pegar o gancho da Giovana aqui. Por exemplo, Giovana, essa é uma das questões que eu pontuei aqui no meu rascunho da aula, né? Da gente tentar construir as diferenças, inclusive, dessas redes sociais, entendeu? Então, por exemplo, concordo plenamente com a sua abordagem. Acho que o Instagram ele é visivelmente forte.
Então, ele é foto, ele não tem texto. E aí, exatamente essa contraposição de 1990, por exemplo, né? Onde você tinha pouca a foto não era essa função, era a função de texto, vamos pensar assim. E hoje você tem o Instagram, que ele é visivelmente, exclusivamente, quase que para foto. E concordo com o Twitter também, ele é ao contrário, né? O Twitter já é texto e textos curtos, né? É 100 e poucos caracteres, se não me falha a memória, né? Então, são coisas muito diferentes, ou seja, a função é diferente, os papéis diferentes, as relações também são diferentes, né? Daria para fazer essa diferença nos outros, por exemplo, Facebook e Instagram, por exemplo. Você que usa o TikTok, Giovana, como é que você conseguiria distinguir, por exemplo, do TikTok para o Instagram? Para você, enquanto jovem, qual a função do TikTok em relação, por exemplo, ao Instagram? Caramba, tipo, eu uso o TikTok bastante, é a rede social que eu mais uso. E só de ficar rolando durante 1 hora, são vídeos muito distintos. Tipo, eu consigo pegar vídeos sobre questões políticas e vídeo de pessoa dançando. Então, é um negócio que você não consegue definir bem o que é o TikTok. Eu acho que é mais um lugar para se abrir um pouco sua mente, porque pode ter coisa muito legal para você debater. Inclusive, você falou que tem até coisas de educação e eles estão realmente fazendo. Sempre vem alguma coisa de educação, de algum professor falando sobre algo, explicando alguma coisa para mim. E coisa banal para você passar o dia. Tipo, de ver alguém dançando, ver alguém falando sobre uma coisa que gosta, cantando. E o Instagram eu realmente consigo ver mais como foto mesmo. Sei lá, tá passando o dia, tira uma foto do pôr do sol, ou você tá num momento feliz, tira uma foto e quer postar. E eu não consigo diferenciar, tipo, certinho, conseguir te falar quais são as diferenças, mas pra mim é muito isso. Tipo, é foto no Instagram e TikTok é um negócio mais amplo, que pode ter mais envolver mais tribos. Eu vi essa palavra no texto, inclusive. Mais pessoas podem atingir o TikTok. Não, ótimo. E aí você já vê uma distinção muito grande entre as duas redes sociais e, portanto, ao que tudo indica, que as juventudes, talvez vocês, mas os outros mais jovens já estão tudo entrando, né? Porque aí você tem até um estado precoce da juventude, né? Mas isso é outra discussão. Mas de pensar, por exemplo, no Instagram, onde você tem uma coisa mais parada, que é a foto. A foto ela é estática, né? Por mais que dá para você ter toda uma representação social, como Bourdieu fez em 1960, por exemplo, na Casa da Argélia, mas o TikTok ele é movimento, né? O TikTok ele não é foto. O TikTok ele é movimento, ele é vídeos curtos, das mais variadas. E é isso que é interessante hoje, Giovana, porque, e Natália e Júlia, porque no TikTok eu acho que ele está mais perto do que é a ideia da juventude hoje. Ou seja, você tem a diversidade, você tem a experimentação, você tem ali o fútil no bom sentido da palavra, né? E ao mesmo tempo aquilo que é de informação circulando e trafegando no mesmo lugar, né? Então você tem ao mesmo tempo o descanso e a reflexão, né? E essa coisa que parece meio confusa, que tem muito a ver com a ideia da juventude, né? Que tem muito a ver com essa questão da vivência da própria juventude, né? Então, por isso que o TikTok ele tem sido uma tendência crescente, e daqui a um tempo vai surgir outra coisa, né? A gente não sabe o que vai surgir no futuro, aí, nos próximos 2, 3 anos, mas vai surgir outra coisa. Mas, por exemplo, hoje o Instagram ele já perdeu um pouco por conta disso, porque o Instagram já ficou uma coisa mais parada, onde as pessoas veem hoje, pronto. Inclusive, quem você que mexe pouco, a Giovana falou, grupo que posta de vez em quando, que a gente acompanha lá, as meninas, não sei se a Júlia já falou que não mexe muito, mas é assim, um post é questão de 2 horas, ele morre. Acabou. O que deu em 2 horas, muito raro dá depois. Aí é só os retardatários que vai vir depois. Depois de 2 horas, quem curte ou comenta alguma coisa é alguém que não é mais constante na rede social. É 2 horas. Que deu, que foi. É o tempo de vida de um post, né? Tanto do Facebook como do Instagram. Já no TikTok parece que esse negócio tem uma longevidade maior, né? Giovana que está lá dentro, eu entrei quando surgiu no início do TikTok, mas não vi muita utilidade na época, eu saí, mas hoje eu estou quase fazendo um TikTok aí, né? Fazer umas dancinhas, né, grupo? Depois, brincadeira. Fala aí, grupo. Eu ia perguntar, acho que foi a Giovana que falou do TikTok, né?
Não é uma pergunta irônica, apesar que a ideia inicial foi. Por que é interessante ver as pessoas fazendo dancinha no TikTok? Por que isso traz tanto interesse público? Isso foi o leitmotiv, né, o que levou o TikTok a tanto sucesso. Por que isso é tão interessante para os jovens, né? Não é uma pergunta a princípio irônica, mas não é não. Pode falar, Júlia. Eu acho que a ideia do TikTok, porque ele explodiu na pandemia, né? Quando tava todo mundo reservado em casa, então muitas pessoas que moravam sozinhas, ou esses jovens que não tinham contato com os amigos, eu acho que eles viram no TikTok uma forma de se verem, né? De se encontrarem. Porque se você for pensar, não tem muita lógica mesmo você ficar fazendo um vídeo aleatório, bobo, sobre o cotidiano, sobre dancinha, né? E aí, agora que foi crescendo, tem outros assuntos, mas no começo, igual o Vinícius, eu também baixei. E aí, era chato, né? Porque você só ficava vendo dancinha, coisinha, pessoal fazendo comida, e foi meio cansando. Mas eu acho que cresceu nessa de pandemia mesmo, de todo mundo recluso, e no TikTok é mais do que só foto, né? É vídeo, então você ouve a pessoa falar, eu acho que foi isso. Mas o Reels, né, do Instagram hoje é o concorrente do TikTok, não é isso? É um concorrente, mas ele veio depois do boom do TikTok. Exatamente. Que aí Reels eu acho que já a maioria da gente já acompanha mais, ou não? Sim, eu acompanho mais, eu fico mais no Instagram, aí eu fico vendo gatinhos fofinhos e animais fofinhos. Tá certo, né? Mas é interessante aí, por exemplo, gatinhos e tal, né? Tal. Isso é importante porque, assim, parece que não, e aí eu acho que pega um pouco a ideia do grupo na pergunta dele lá, porque, assim, essa coisa do descansar a cabeça, de você usar o celular seu para coisas aparentemente fúteis, né? Às vezes necessárias, às vezes sem utilidade, como às vezes você citou, ver uma comida, ou ver uma dancinha, um negócio assim. Mas é importante porque num tempo onde está todo mundo tão sugado pelas tecnologias e pela vida e pelo tempo e pelo trabalho, essas futilidades elas nos fazem rir às vezes, né? Então, e esse rir a gente sabe que até em termos biológicos ele é importante, mais do que nunca vocês aqui, né? É importante para o próprio corpo, né? Então, às vezes o desestressar dessa vida nossa passa por essas coisas das mais banais da vida, né? E meu filho até ele fala isso quando a gente deita, né? Ele fala, hoje nós vimos os doidinhos do Instagram, né? Ele fala, de jeitinho, que a gente fica vendo os reels, né? Fica vendo o pessoal, né? Ele fala, vamos ver os doidinhos do Instagram, né? Que é ficar assistindo reels aleatórios ali com ele, aí a gente vê batida de carro, aí vê um gol, a gente vai nessas coisas. Então, assim, aí você pensa, o que tem? Mas é importante, é um momento, por exemplo, meu com ele, mediado pela internet, por exemplo, né? Então, é um momento que a gente não está lá para estudar, está lá para exatamente descontrair. Então, é o rir que ocupa um pouco desse espaço. Por isso que eu acho que tem muito a ver, quando a gente pensa em juventude, e esse cyberespaço, sabe, cultura, tecnologia, porque é bem distinto, né? E cada vez mais é dinâmico, né? O que é diferente dos outros, né? Então, por exemplo, eu até fiz aqui no rascunho aqui que eu tinha feito, né? Por exemplo, do Facebook, me parece, posso estar enganado, né? Está mudando muito, mas é uma integração entre texto e foto. Dá para pôr vídeo, a gente sabe, mas ainda é muito texto. Inclusive, aí depois hoje é textão, né? Quando é muito grande, então é texto mais curto e foto, né? O Twitter, como a Giovana já sinalizou, é texto, classicamente texto. A gente vê uma foto ou outra de vez em quando ali, um linkzinho ou outro, mas é texto, e textos curtos, de uma linha. E das coisas mais banais também, né, Giovana? Por exemplo, eu acompanho muito no Twitter, e é uns negócios muito assim. Gente, hoje o dia tá com sol. Aí o outro posta do nada lá assim, que dia, hein? Aí você fica assim, o que tá acontecendo? Fica assim, onde é que esse povo tá, né? Aí do nada, nós tomamos um café quente demais. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? É escrevendo, isso tá escrevendo. Um preço que... É tipo um diáriozinho, né, no Twitter. É um trem, é diferente, é um outro universo, é um universo paralelo, né? É um trem, não dá para entender muito o que é aquilo lá, não, né? Ou senão, o que eu achei interessante, pensando em juventude, né? Que eu já vi uns 4 ou 5, pelo menos, se não mais, no Twitter, assim, quem mais está aqui para fugir dos seus familiares, né? Chatos do Facebook, um negócio assim, entendeu?
Ou quem mais está aqui porque aqui não tem nenhum familiar seu, um negócio assim, né? Usou familiar, ou depois já vi alguns de trabalho, outros de, sei lá, outras coisas, né? Me parece que o Twitter por não ter tanta gente assim, e diferente do Facebook, que ele vai puxando por aproximações, né, e vínculos, então você tem muito aleatório, o Twitter é muito aleatório, então o Twitter mesmo, poucas pessoas do meu convívio tem lá, diferente do Facebook, diferente do Instagram, por exemplo. Então, de fato, tudo qualquer coisa que você faz ali, não tem ninguém tá nem aí, é outro universo, tá? Porque você põe na olha, o sol tá luminoso hoje, fica por isso mesmo. Aí você tem o Instagram, que, como a gente já tem falado, é extremamente foto, então é uma coisa mais estática, apesar que o Reels do Instagram está tentando combater um pouco essa ideia. Aí você tem o TikTok, que é extremamente movimento, e aí talvez essa ideia da aproximação com a juventude mais real. E você tem o LinkedIn, que eu não sei se vocês têm LinkedIn, tem as mais novas aqui, tem as meninas, será que tem LinkedIn? Não citaram, hora nenhuma, vocês não vêem utilidade no LinkedIn? Eu já ouvi falar, mas eu nunca pesquisei o que é, na Você nunca verdade. nem entrou no LinkedIn? Não, nunca nem tive, nem. É mesmo? Juro. Mas eu já ouvi falar várias vezes, mas eu nunca pesquisei. E as outras garotinhas aí, nada? Também nunca entrou? Ou já tiveram, desistiram? Eu tenho LinkedIn, mas ele só existe. Eu não utilizei dele de forma vívida ainda, então ele existe ali, o meu LinkedIn. Tá, eu vou apresentar aqui para a O Giovana, que nunca meu viu. LinkedIn é estilo Júlia também. De vez em quando eu lembro que ele existe uma vez por ano, cada 10 anos. Mas O você meu é sempre. assim também, ele existe, ele tá lá. Às vezes eu recebo uns e-mails de umas propostas, mas aí eu tô na faculdade, então para mim é inviável, mas ele tá lá, sabe? Um dia, quem sabe, vai para frente eu vou. Mas eu fiquei muitos anos também assim, porque tem uns celulares e tem umas contas que ele vem automático, né? Não sei se vocês já viram isso. Aí eu fiquei lá tudo. Aí já tem um ano e pouco, mais ou menos, falei, deixa eu começar a mexer nesse trem aqui, né? Tem coisa interessante, por exemplo. Então, assim, a proposta, lógico, do LinkedIn, né? Que eu acho que é o mais distante de vocês aí, pelo que vocês estão falando, ele é mais profissional, lógico, né? Todo mundo sabe disso. E aí a ideia dele é meio que para vaga de emprego mesmo, essas coisas relacionadas a isso. Então, de fato, aqui é o CV Tudo, faça parte da nossa equipe, né? Então, é supervisor de acesso à vigilância. Então, são relacionados a concurso aqui, os IFs tem, né? Por exemplo, também, muito. Né? O Cortella está aqui também, posta muito, né? O Cortella, não sei se vocês acompanham e tal. A vaga de emprego, também gerente comercial. Aí tem muito, por ser um profissional, tem muita discussão dessas questões de liderança, de chefia. Tem umas coisas bem assim, frase de caminhão, outras nem tanto. Tem umas críticas legais, tem outras que é só reprodução papagaio mesmo, né? Estágio, tem muito vaga de estágio. Bom, isso é a função dele aqui, essencialmente, né? Então, se for pensar, está bem perto disso mesmo, do que é a proposta dele. Então, é mais para quem está envolvido nessa questão do mercado de trabalho. Fora isso, realmente, ele não tem lá muitas suas utilidades, não, né? E aí, deixa eu ver só cadê onde é que tem o pessoal aqui, gente? Uso mais é pelo celular. Aqui, minha rede, né? Então, você tem aqui a rede. O que é interessante é que você vai achando as pessoas, vai conectando com quem você quer, né? E ele te dá por cidade, por empresa. Então, eu quero, por exemplo, se eu digitar aqui Unifal, vai sair o pessoal que trabalha da Unifal, que tem LinkedIn, que colocou que trabalha na Unifal, por exemplo. Então, eu consigo conectar por região, por vínculos de trabalho, né? Então, tem um pouco dessa ideia, só para vocês conhecerem um pouquinho. Vou ficar prolongando, não, que tem muita a ver, a aula não é de LinkedIn, não, né? Então, assim, mas na verdade o Facebook às vezes faz mais essa função hoje do que o LinkedIn. Então, por exemplo, hoje no Facebook, ele, dependendo dos grupos que vocês seguem, vocês têm mais vagas de emprego às vezes do que no próprio LinkedIn, porque às vezes no LinkedIn está muito elitizado uma coisa ou outra. Mas algumas empresas têm feito só pelo LinkedIn. Então, por exemplo, esse mês de janeiro, a Universidade Católica de Brasília, ela abriu uma vaga para diretor de ensino, onde a vaga só estava disponível no LinkedIn. Então, por exemplo, só vocês entenderem que já tem algumas empresas que estão focando só nisso, né? Boa parte dessas. Bom, enfim. Então, ou seja, são coisas muito distintas, né? Inclusive, esses tempos atrás, alguém postou no LinkedIn lá uma foto comemorando aniversário de casamento, coisa assim, e o pessoal caiu em cima, né? Então, falou, aqui não é lugar disso, isso é post para Facebook, blá, 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 né? Ou se não faz aquele post motivacional, o pessoal cai muito em cima. Então, assim, parece que é uma distinção, né? Não sei se vocês percebem muito isso, é um pouco desse caminho. Ou seja, as redes sociais, ela meio que fragmentou a gente também, né?
A gente virou vários eus. Então, o eu mais modelo está no Instagram, tem o eu mais doidinho no TikTok, tem mais o eu contemplativo e poético no Twitter, né? Tem ali um pouco mais do eu que consegue trafegar em vários caminhos, que é no Facebook, por exemplo. Então, tem vários eus, né? E a gente meio que fracionou nossa existência nesses vários espaços de redes sociais, né? Hoje estão tentando juntar, né? Mas ainda é bem disperso um pouco dessas questões todas, né? Então, dentro daquela questão 2, o que vocês responderam? Eu não vi lá ainda a resposta, mas nessa questão 2 que a gente perguntou para vocês, qual que seria a diferença? A Giovana tentou responder. Não sei se a Júlia e a Natália, na semana passada, se conseguiu terminar de responder. Essa questão da gente pensar de que é possível distinguir as formas de representação social das juventudes em diferentes aplicativos online. Por exemplo, o jovem do Instagram difere do jovem do TikTok. Essa era a pergunta que estava lá, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, não? Eu acho que eu concordo com a Giovana no que ela falou. Eu acho que a diferença é bem grande. Eu acho que o Instagram é um aplicativo mais de... mas para você se mostrar, né? Tipo, as pessoas postam foto de comida, postam foto do look do dia. Então eu acho que o Instagram é mais elitizado, assim. O TikTok eu já acho que é mais diverso. Você tem, igual a gente tá falando, tem gente dançando, tem gente fazendo comida, tem gente comentando de quem tá fazendo comida. Então é uma coisa mais dinâmica, mais espontânea, eu acho. Eu acho que tem essa diferença. As pessoas, para postar no Instagram, as pessoas se preocupam, é luz, é foto, é posição, não sei o quê. E no TikTok eu vejo que é uma coisa mais dinâmica. Ótimo. Por aí mesmo, Júlio. Pelo menos é o que a gente está também tentando entender, né? Um pouco dentro disso, né? Um pouco desse caminho. E se pensar, faz até sentido, porque o Instagram é mais antigo, né? O TikTok é mais novo, então é mais as crianças mais novas. O Instagram já é do pessoal mais velho, que hoje já tá ali entre os 20 e 30 anos. Né? Eu acho que tem essa distinção, assim. Aí, grupo, nos colocou entre os 20 e 30 anos, tá vendo? Eu acho que o Facebook tá mais o pessoal mais velho. Eu acho que o pessoal, o pessoal novo saiu do Facebook totalmente e foi pro Twitter, foi pro Instagram. E eu acho que o Facebook ficou mais pro pessoal mais velho. Tipo, aqui em casa, eu e meu irmão, a gente nem tem Facebook. E minha mãe mexe no Facebook o dia inteiro. Eu acho que o Facebook ficou tomado por política, né? Você abre, só tem ou bolsominion, você fica até meio de ficar se vendo no Facebook. É verdade. Aí tem o que a gente tentou chegar, o Giovanni e Júlia, na pesquisa que a gente fez lá atrás, com aqueles mesmos jovens na análise nossa na semana passada, mas agora a questão mais de espaço de rede social, né? Porque, assim, você tem hoje muita gente saindo do Facebook para parecer jovem. Eu já vi muita gente fazendo isso, por essa ideia mesmo, que a Giovana e a Júlia estão compartilhando. Então, o Facebook ficou mais pro pessoal 40, 50 anos, por exemplo. Você tem o Instagram do pessoal de 20, 30 anos. Então, eu sair hoje do Facebook diz para o meu coletivo, para as pessoas do meu convívio, que eu sou jovem, entendeu? É meio que uma tentativa de se mostrar jovem para quem é do meu convívio, né? Mesmo sabendo que isso não tem nada a ver, mas se essa é a representação perante a juventude, né? Quando você fala, você tem Facebook, conota-se uma ideia de velhice. Quando eu falo, então, que não tem o Facebook, só tem o Instagram, me põe mais perto do jovem. Eu já vi um pouco dessa representação, pelo menos nas falas que a gente vai vivendo por acá. E outra questão é que quando o Instagram, antes da pandemia, como ele tinha pouca gente dentro dele pelo menos dos mais velhos, a gente tinha uma representação que para nós na pesquisa foi muito importante, que é de entender o seguinte, naquele grupo que a gente investigou, nenhum dos líderes, de nenhum dos 20 países investigados tinha Instagram.
todos os líderes do movimento, todos os líderes tinham mais de 40 anos, por exemplo, 35, 40 anos era a média, para ir para frente. Nenhum deles tinha Instagram. Então, inclusive, quando eu mandei e-mail pedindo qual o perfil do grupo no país deles, ou das regionais, distritais, alguns, inclusive, responderam meio quase que irônico, tipo assim, eu não tenho Instagram, não tenho tempo para Instagram, como se o Instagram fosse uma perda de tempo. Só que, na verdade, os movimentos já estavam todos deles lá dentro do Instagram, estavam se representando no Instagram. E o próprio líder do movimento entendendo que não tinha que estar no Instagram, por ser uma coisa que não tinha nada a ver com eles. E aí foi que a gente tentou entender o seguinte, será que o Instagram, por um tempo, não foi o lugar de se dar voz aos jovens? Exatamente por eles não serem tutelados pelos mais velhos e pelos seus líderes religiosos, pelos seus chefes do trabalho, pelos seus pais também, seus responsáveis. Então, será que o Instagram não poupou isso? Só que aí, quando veio a pandemia, veio-se uma onda de live, e as lives foram essencialmente feitas pelo Instagram. Ao serem feitas pelo Instagram, forçou todo esse pessoal mais velho a ter que ter Instagram para acompanhar o que estava sendo feito nos seus próprios grupos, de trabalho, de igreja ou de qualquer lugar. E com isso, me dá a impressão, pelo pouco, aí eu me distanciei um pouco, que o Instagram ficou meio abandonado para esses grupos, porque aí começou a ser muito tutelado, muito fiscalizado e muito acompanhado. Então, me parece que os jovens perderam um pouco a voz. E aí, o que surgiu para favorecer? Como vocês mesmos já sinalizaram, o TikTok. Então, houve uma fuga para o TikTok, essencialmente dos jovens, majoritariamente dos jovens. Daqui a um tempo, muito provavelmente, os velhos e os chefes, os líderes vão encontrar o TikTok. E aí, de novo, os jovens vão para outro lugar. Me parece que é um movimento que tem acontecido isso, né? O Facebook funcionou um lugar de guarita para os jovens, enquanto os velhos eram resistentes à própria internet. Aí depois entrou-se os velhos no Facebook, expulsou eles para o Instagram, por assim dizer. E do Instagram depois e assim sucessivamente, né? E aí a ideia, por exemplo, ver se vocês concordam um pouco com isso, vou mostrar aqui. Na pesquisa, por exemplo, eu parei de seguir depois da pesquisa por uma questão que eu precisava distanciar um pouco para poder escrever, né? Mas, por exemplo, aqui no Instagram, na época eu seguia um monte deles, assim, seguia acho que uns 40, 50 perfis ou mais, né, do pessoal ligado ao grupo que eu estava investigando. Mas, por exemplo, aqui, ó, quando eu digito a BU, que é aquele grupo que a gente trabalhou um pouquinho na semana passada, do Brasil, né, da IF, só que do Brasil. Então, você tem aqui a BU Brasil, que é o principal deles, mas você tem a BU Londrina, BU Carioca, BU UFMA do Maranhão, e vai indo, você tem um monte aqui, São Luís, etc e tal. E uma das coisas que a gente fez, uma das análises que a gente tentou fazer, por exemplo, vou pegar aqui esse aqui, deles, vou pegar um aleatório deles aqui, esse aqui que é o supostamente, então, o oficial do grupo no Brasil. Tem 4.151 seguidores, né? Tá aparecendo para vocês? Não. Tá sim. Tá aparecendo, ok. Então, acontece, uma das coisas que a gente fez aí, sim, e também baseado no Bourdieu, eu tentei fazer o seguinte, vou olhar, então, na representação estética do movimento a partir das fotos. Então, se é um grupo que diz que tem uma preocupação estudantil, que é um grupo que é preocupado com o estudo, que é um grupo preocupado com as questões sociais, que é um grupo preocupado com isso, então, quando eu rodasse aqui, ó, essa tela, deveria me saltar mais aos olhos essas questões. E num qualquer que eu peguei aqui, sem nenhuma intenção de ser esse, o que dá para a gente falar que tem de discussão social aqui? O que se tem de enfrentamento ao sistema? O que você tem de luta de desigualdade na América Latina, por exemplo, no Brasil? O que você tem aqui de problema com o Brasil extremamente opressor, como a gente tem vivido hoje, com a própria universidade, por exemplo, sendo questão dentro da universidade? Nessa rolada de tela que eu fiz aqui, tem alguma coisa que evoca a vocês essa participação social e tal? Alguma coisa de enfrentamento? Posso estar enganado. Tem alguma coisa na leitura de vocês? Eu vi só um post ali de um pessoal segurando os cartazes. Ó, esse aqui é meu amigo, esse aqui foi meu aluno. É um amigo. Apareceu. Cartaz qualquer, qual que você falou? É, mais pra baixo, eu acho que elas são meninas segurando os cartazes, aí dá uma ideia de protesto pra mim.
Eu acho que foi a única coisa que me chamou a atenção. Essa aqui? Não eram cartazes, então. Eu pensei que eram cartazes. É não bolsa. É, eu achei que era cartaz com alguma coisa escrita. Mas, por exemplo, nós estamos na pandemia, olha aqui, para você ter uma referência, mas já é alguma coisa interessante, ou seja, você tem alguma outra discussão que não foi só nesse ambiente. Eu peguei esse aqui, mas vamos pegar outro, só para você ter uma noção, da Argentina, que é a aba. Deixa eu ver se eu acho dela aqui. Eu parei de seguir todos depois por conta da escrita, até para distanciar, porque aparece demais, né? Depois fica aparecendo demais. Deixa eu pegar uma aqui rapidinho aqui. Poxa, cadê eles aqui? Associação, não é esse aqui não. Depois que você para de seguir, tem esse problema, né? Trem some que não aparece nunca mais. Universidade, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ixi, apareceu foi um monte de outras universidades aqui. O IFES aqui, que é o dele, vai ter o principal também, que é o da América Latina. IFES América Latina. Ó, o IFES América Latina, que é o da América Latina todo, tem 1/3 do que o do Brasil tem de seguidores. O que no mínimo é esquisito, né? Se pensar, né? Ou seja, esse aqui deveria ser muito mais do que o do Brasil, porque esse aqui abarca 20 países. Ó, mas aí você vê, ó, provavelmente quem está mexendo não é uma pessoa muito jovem, porque dificilmente algum jovem vai colocar esse tanto de texto nas imagens, né? Já fica claro que provavelmente quem está mexendo não é. Mas são essas leituras que... Esse aqui que é o responsável na América Latina, esse senhor aqui, ó, David Barman, esse senhorzinho aqui. Mas você vê, você já tem distinções. Por exemplo, lá no do Brasil, você não tinha quase texto, olha o tanto de texto que tem nesse aqui. O que mostra que está meio destoado até da proposta do próprio Instagram, né? Ou seja, a gente foi tentando fazer um pouco disso. Esse aqui é o René Padilha, que discutiu, falou um pouco da semana passada, que morreu recentemente também. Mas, assim, ó, muito texto, né? Muito texto. Mas é a mesma ideia, uma instituição que visa trabalhar... E jovem mesmo tem pouco, né? Oi? Pessoas jovens mesmo tem bem pouco. Pois é isso que eu acho que é legal da gente tentar fazer uma análise e pensar a juventude no espaço de juventude, onde supostamente os jovens aqui comandam essas redes sociais, e ver como é que eles se representam. A ideia foi um pouco disso, né? Vou pegar um outro aqui, o próprio esse aqui, acho que é da... Que país que é esse aqui? Eu esqueci, não sei se é do Uruguai, deixa eu ver aqui se vai ser. Equador. Esse é do Equador. Então, por exemplo, né? Esse aqui é do Equador, que tem quase mesmo tanto lá da América Latina, né? O deles lá, né? Você tem aí bastante texto também, né, e tal. Tem uma foto, a mesma foto tá lá, mas uma foto aqui dos jovens no movimento, alguma coisa aqui, Docas, Amor e Serviço, alguma coisa que evoca essa ideia que eu estava falando. Reporte anual, tal, tem um videozinho, né? Mas, por exemplo, você vai rodando aqui, vocês avaliariam que um grupo desse é um grupo que está trabalhando com universitários, com a questão de desigualdade social na América Latina, que está com o enfrentamento ao racismo, com a questão da opressão de gênero? A mim não parece, né? Eles ficaram muito chateados com essa minha fala, mas ficou claro para mim, e para mim não me convence, sinceramente não me convence, né? Não me parece um tipo de discussão. Olha o tanto que é diferente, por exemplo, quando a gente pega um que assumidamente quer ser um movimento mais acho que eu mostrei para vocês semana passada, não sei se foi daqui ou foi na outra turma, aquele do movimento evangélico negro, que é aqui. Movimento evangélico negro, qualquer. Vê lá. Foi aqui que eu mostrei para vocês? Foi, não foi? Você mostrou, mas faz umas 2 semanas, eu acho. Ok. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente pega aqui esse especificamente, né, que é o Movimento Negro Evangélico, tem do Rio de Janeiro aqui, tem do Paraná, vou pegar do Paraná aqui, deixa eu ver como está lá. Mas, ó, se é um movimento evangélico negro, né? Então, negro evangélico, desculpa, né? Então, de cara, você já tem uma mulher negra visível. Então, essa coerência estética que eu acho que é importante nessa representação da rede social, né? Você tem uma coerência de cara, é um movimento negro evangélico, então você já tem aqui, né, a questão dos negros e tudo, né? Convite culto afro, reportação a isso, né? Você tem pouca foto aqui, mas você tem uma tentativa de aproximação do que é o grupo, né? Vamos pegar aqui o outro aqui, por exemplo, né? São Paulo, né? Então, São Paulo. Tem pouca foto, né? Eles têm pouca movimentação, mas só para vocês terem uma noção, né? Um pouco assim dessa ideia dessa tentativa de se ter uma coerência entre uma coisa ou outra. Enfim,
que foi a nossa ideia, e aí que é um pouco onde a gente quer chegar com vocês. Hoje, as representações, como a gente vê aqui do Instagram, ela me diz muito do que é o grupo, né? O que o grupo está dizendo. Então, por exemplo, com relação à pesquisa, a gente está fazendo associação com o campo político. Então, nós tivemos, por exemplo, durante a pesquisa, uma eleição, por exemplo, no Brasil do Bolsonaro, você teve sérios problemas de campo político dentro do Brasil e que os grupos se silenciaram, não falaram nada, né? Aí você tem na Colômbia uma tentativa de se tirar um presidente e que simplesmente não se falou nada. Você tem uma Argentina com sérios problemas econômicos e que se silenciam, né? Ou seja, a representação estética visível hoje ela diz muito do que é esse grupo. E como a maioria dos que estavam no Instagram, hoje nem tanto, hoje eu acho que já migraram, já fugiram de lá, eram jovens. E eu sei disso porque eu conversei no direct com cada um desses. Eu mandei mensagem especificamente para cada um, de todos que eu seguia. E alguns eu consegui, inclusive, marcar algumas conversas via WhatsApp, ou Meet, etc. e tal. Tudo jovem, estudante universitário, tudo. E é interessante que em um desses lugares, lá no Nordeste, um desses grupos, eu perguntei para a pessoa, citei o nome de um dos líderes do movimento no Brasil aqui hoje. Eu falei, o fulano de tal, como é que é a participação do fulano de tal com vocês? Ele falou, não sei nem quem que é fulano de tal. Ah, mas ela é responsável pelo movimento do grupo de vocês. Não, a gente é quem faz o nosso trabalho aqui na universidade e fica assim. Então, ou seja, por isso que eu insisto, é um lugar onde o jovem tinha liberdade. Ele não era tutoriado por nenhum grupo. Muito provavelmente, quando esses líderes entraram no Instagram, eles viram o quanto que estava tudo polarizado, né? Cada um estava fazendo o seu, tudo. Tanto que hoje eu não sei, valeria uma outra pesquisa para a gente entender se reduziram a quantidade de Instagram, se fundiram o Instagram, porque também faz isso, né? Não sei se vocês sabem. Você consegue hoje fundir alguns Instagram e você consegue mudar também e desativar um ou outro para ficar só com um, né? Uma tentativa de ficar padronizar, né? A comunicação, né? Bom, então acho que é um pouco dessa ideia de tentar pensar um pouquinho que talvez os jovens encontraram nas redes sociais um lugar para ter voz, né? Mas a questão é até onde vai essa voz desses jovens? Até onde eles estão conseguindo dialogar, conversar e serem escutados. E aí, um pouco caminhando aqui depois... Bom, o que vocês acham disso? Antes de eu mudar aqui o tom da minha conversa aqui, né? Concordam, discordam com essas análises? Ou a gente precipitou, foi errado? Vocês não veem essas diferenças desse jeito? A representação da foto não tem tanta coisa assim? Viajando na maionese? Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que realmente foi um modo de refúgio e que a gente quer falar, e como muitas vezes fala que a gente não tem experiência, não tem idade, e que normalmente a opinião que a gente tem é relevante. E nas redes sociais é um modo de a gente falar. E tipo, quem que vai excluir o que eu falei? Eu não sei eu mesmo, né? Mas eu acho que, principalmente, eu lembro da Júlia falar que depois das eleições, muitos jovens saíram no Facebook. Isso é muito real. Porque a última publicação que eu vi, eu lembro que foi em 2016, depois de um protesto aqui na cidade. E quando eu postei protesto contra o Bolsonaro, vieram as pessoas mais velhas pra cima de mim e vieram me xingar no meu post. Aí eu simplesmente abandonei o Facebook depois disso. E foi quando eu migrei pro Twitter. E foi é muito diferente porque é uma plataforma muito mais aberta para se expressar. Eu acho que muitos jovens vão pro Twitter principalmente para isso. Não tem medo de se expressar. Eu acho que o Instagram também era isso até a pandemia. Mas era um modo de expressar realmente mais por foto e menos debate. Mas eu concordo com tudo que você falou. E aí eles vão mudando, né? A ideia é a gente pensar nisso. Hoje me parece que tem pro TikTok, né? A Giovana tá aí como uma parte dessa prova aí. Talvez não vai chegar no TikTok, porque o Instagram tá meio matando o TikTok com esses reels aí agora, né? Mas foi um outro lugar disso. Onde é que vai se falar, né? Onde é que eu posso extravasar sem nenhuma repreensão alheia e essencialmente de gente que não tem nada a ver com a minha vida ou daqueles que têm a ver com a minha vida, mas que eu não quero que dê pitaco, né? Então,
essa sensação de rebeldia, né? Essa sensação de enfrentamento, que é muito peculiar à leitura da juventude que a gente faz. Então, me parece que a rede social ela conseguiu preencher parcialmente isso, talvez por essa identidade, essas identificações todas, né? Bom, deixa eu ser mais um tópico aqui antes de caminhar para o fim aqui, por causa do horário, né? Que outra questão que eu acho que é importante a gente discutir, pensando na juventude, esses espaços, é a questão de perceber que não há mais a leitura de distinção entre o que é virtual e o que é real. Né? Isso é importante ficar muito claro para a gente hoje. Para nós que somos um pouquinho mais experientes, né? Um grupo aí bem mais experiente, a gente ainda tem muito essa noção de que, né, sai do mundo virtual, entra no real, você precisa viver a realidade, etc e tal. Mas hoje não tem mais essa distinção, pelo menos é o que parece com a leitura desses jovens. Aliás, o mundo da internet é muito mais real para eles do que o mundo palpável, às vezes. E é real também. E aí uma coisa que é interessante é que muita gente fala, mas só tem falsidade na rede social, etc e tal, todo mundo está sempre feliz, todo mundo está representando, mas nós estamos assim a vida toda, nós somos assim em qualquer outro lugar também, né? A gente sempre gosta de falar muito, nós temos vários personagens, né? Nós temos várias atuações, né? Dependendo da situação. A pessoa que é falsa, ela é falsa com você frente a frente ou com você numa rede social, isso é normal. E a mentira, enquanto representação daquilo que não é real, também é lá e aqui, né? O que acontece aqui nessa aula que está sendo completamente mediada por uma tecnologia da informação, ela interfere completamente aqui na minha vida, que estou em Goiânia, que interfere na de vocês enquanto acadêmico, que interfere no do grupo enquanto professor titular dessa disciplina. Ou seja, falar que isso aqui não tem nada a ver com o real é, no mínimo, hoje, uma esquizofrenia total, né? O mundo supostamente virtual, digital, online, que é uma discussão muito complexa sobre as nomenclaturas aí hoje, esse é um mundo que se integra à realidade. O que se vive aqui é real. Não há mais essa coisa de se desligar aqui e pronto, agora eu vou para outra vida. Não, o que você tem aqui é uma extensão da sua vida. É um pouco, esqueci o autor que trata um pouco daquela ideia, tipo assim, é como se fosse a roupa, né? Aquilo que a gente tem hoje, a internet é parte nossa, é o sapato nosso, é a roupa nossa, faz parte da nossa existência. Nós nos integramos hoje com a internet, a gente se irrita com a internet, a gente namora pela internet, a gente contrata-se pela internet, você viu o LinkedIn aí. Então, falar que isso não mais se integra à vida dos jovens é uma ideia muito ultrapassada, completamente ultrapassada. Por isso a ideia de nós trazemos isso para essa matéria, para essa discussão, para esse dia. A gente entender até que forma vocês também percebem, ainda mais vocês três que efetivamente são jovens aí, como é que vocês percebem ou não? Há uma separação muito grande, vocês conseguem desligar aí uma chavinha na vida de vocês e que fica o online é uma coisa completamente distinta, tem absolutamente nada a ver com o que vocês vivem offline. Tem isso aí, gente? Eu não consegui isso ainda não sei se vocês conseguiram. Como é que fica isso aí? Ou tô viajando aqui? Não, eu não consigo separar, não. Minha vida basicamente é virtual. Eu tenho amigos virtuais, até os amigos da minha cidade eu converso de forma virtual. A faculdade é virtual. Tudo pra mim é virtual no momento. A única parte que eu tenho que desligar pra não ser virtual é quando eu tenho contato com a minha família. Que é o único contato que eu não tenho virtual. De outro, eu não consigo pensar de outra relação que não seja via internet. Mediado pela internet, né? Exatamente. Fala, Júlia. O meu já é o contrário. Apesar de eu tô fazendo nada, eu tô olhando uma rede social. Mas o meu dia, por exemplo, hoje eu tive estágio de manhã, eu acordei 5 da manhã até às 11h20. Cheguei em casa, almocei, fui escrever TCC, fiquei até 6h52, que é quando tocou o alarme da aula. E assim, no máximo eu respondi uma mensagem no WhatsApp. Então, a minha vida, pelo menos agora, pós-pandemia, que eu não estava em casa com a minha família, assim,
é mais dinâmico, então eu não tenho muito tempo. Não me reservo, eu não tenho assim muito tempo. Então agora, por exemplo, vai acabar a aula, eu vou tomar um banho, passar 5, 10 minutos olhando a rede social e vou capotar. E aí amanhã, mesma coisa, acordo cedo. Então, para mim, é essa correria, assim. Aí, por exemplo, eu tô aqui em Alfenas, então eu reservo um momento para mandar mensagem para minha família, para minha mãe. Converso coisas de TCC por WhatsApp, né? Porque por enquanto não é presencial, então é sempre pelo WhatsApp. Mas assim, é só esses momentos assim, sabe? Para sempre vinculado ao que eu estou fazendo. No Mas final de semana, final de semana, assim, quando eu não tenho nada para fazer, aí eu fico mexendo, mas eu não posto nada. O meu Instagram, eu acho que a última vez que eu postei foi porque eu fui em um casamento e era um momento, assim, e eu postei, porque senão era só o ano novo do ano passado, ano retrasado, sabe? Eu gosto de ser bastante reservada nesse ponto. Então, assim, acho que eu a sou bem. sua vida tá mais adulta um pouco aí. Já tá mais. Mas mesmo assim você viu, mesmo assim você comprova um pouco da ideia, porque você falou que se integra, que vincula. É essa que é a ideia, ou seja, como é que esse universo do WhatsApp, por exemplo, vincula você? Você hoje não conseguiria fazer o TCC sem a mediação do WhatsApp, por exemplo. Pelo jeito você está distante da sua família, então você manda mensagem, ou seja, ele também está vinculado. É um pouco a gente pensar isso, não é um negócio tipo assim, é um mundo separado do outro mundo. A gente integra hoje esses mundos. E o que acontece lá na sua orientação de TCC, você pode ser traumatizada tanto quanto se fosse um presencial. Ou você pode também obter sucesso tanto quanto o presencial, você se integra, né? Você pode transmitir o amor para a sua família numa mensagem do WhatsApp, tanto quanto você poderia transmitir ela lá. Então, assim, ou poderia o contrário, transmitir a sua raiva para a família também pela mensagem do WhatsApp, né? Então, assim, se integra, né? Ela se integra. Não que seja a mesma coisa, de fato nunca vai ser. Ainda mais nós aqui de Minas Gerais e Goiás, que tem muito o apalpar, né? A gente vê com a mão, né? Aqui em Goiás, muita gente fala muito, né? Deixa eu ver, aí já vai com a mão em cima, né? Já vai apalpar, né? Então, a gente tem muito do tato, do contato, isso é muito importante, é outra dimensão de discussão, mas se integra, é isso que a gente está tentando entender, ou seja, para vocês jovens, não há mais essa coisa do vou desligar-me do mundo aqui agora e vou entrar no outro mundo, que é o mundo da internet. Ele está junto, o PCC, a família, tudo está integrado, mais ou menos está integrado nas nossas vidas, né? E que isso é importante porque assim, que você tinha essa noção do virtual, era uma coisa que não era real, era mentiroso, era fictício, e você tinha um real que era o verdadeiro. Não, hoje o virtual também é verdadeiro, né? Ele é tão verdadeiro quanto o real. Então, e isso é tão complicado quando a gente começa a ver, por exemplo, não sei se vocês viram alguns casos de jovens, e é interessante pensar que é jovens, suicidando e fazendo lives dos seus suicídios, né? Então, por exemplo, a gente já teve alguns casos já registrados. Ou de pessoas tentando suicídio também fazendo live, né? Ou seja, você tem se integra a vida, não dá mais para separar, não se separa mais, né? Ainda mais depois da pandemia, mais do que nunca a internet se integrou às nossas vidas. Você vê na fala da tanto da Giovana como da Júlia, vocês vão se divertir, tem internet no meio. Vocês vão trabalhar, tem internet no meio. Vocês vão estudar, tem internet no meio. Então não dá mais, não é mais um espaço longe, né? Quando a gente fala cyberespaço, cybercultura, às vezes dá a impressão que é um negócio que você vai entrar, vai abrir uma portinha, você vai entrar em um outro universo completamente desassociado. Ele está integrado, ele está amalgado, ele está de alguma forma ali fundido nas nossas vidas, né? E os impactos podem ser positivos ou negativos, dependendo, lógico, das vivências e relações que você tem. Inclusive, os golpes hoje, financeiros ou de extorsão, todos também se dão via internet, né? O grupo vai ser falar alguma coisa lá atrás? Eu queria falar umas coisas, Vinícius. Manda brasa, grupo, manda Bem brasa. Não deixa eu falar sozinho, legal, não. tanto a sua aula quanto a participação das alunas, das meninas, muito interessante. Primeiro eu vou falar um comentário sobre esse aspecto do presencial e do remoto, que ambos são realidade, né? Mas não significa que especialmente os jovens e adolescentes possam simplesmente prescindir do presencial. A pandemia foi muito dolorosa,
com os adolescentes e jovens. Eu acho que a Giovana, a Júlia e a Natália talvez possam falar um pouco, né, disso, da experiência delas. Eu acompanhei meus filhos, né, um adolescente, outra jovem, que sofreram demais com a pandemia. Primeiro porque respeitaram o isolamento, o distanciamento, e mesmo depois, quando não queriam muito respeitar, a escola estava fechada, a universidade fechada, né? Que são lugares importantes de sociabilidade, né? Então, o presencial é importante também, é uma realidade importante, e para os jovens também é importante. Você não disse isso de forma alguma, que um substitui o outro, você disse que eles complementam e ambos fazem parte da realidade. Inclusive, eu observei na pesquisa que eu fiz sobre os jovens que são militantes, ativistas, o quanto se integravam no mesmo momento o virtual remoto. Os jovens estavam na célula, no grupo, fazendo a discussão política e estavam conversando por WhatsApp com as lideranças do Belo Horizonte para perguntar se aquelas ideias estavam certas, se aquele rumo era o melhor, né? Então era algo presencial e remoto ao mesmo tempo, né? Dependendo, as pessoas tinham forma de participação. Era híbrido, na verdade. A nossa realidade é híbrida do ponto de vista do presencial e do remoto. Acho que você quis falar, Vinícius. A segunda coisa que eu queria comentar, talvez voltando mais para o começo da aula, se não se importar. Posso? Tá. Da origem da internet, que foi uma rede proposta pelo Pentágono dos Estados Unidos, pelas Forças Armadas norte-americanas, né? A ideia da ARPANET foi isso, uma rede que não tivesse um centro, que onde se você destruísse um ponto, não tem um centro que cai a rede inteira, né? Se um ponto é destruído, os outros pontos mantêm a rede. Basicamente, essa é a ideia da ARPANET, que deu origem depois à internet, que no início da internet ela foi basicamente acadêmica, das universidades. Hein? Eu lembro, inclusive, que a FAPESP, que cuidava da internet no Brasil no começo, você lembra disso, Vinícius? A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Ela cuidava da internet do Brasil, que engraçado, né? E também as redes sociais online, é o termo que se usou na aula de ontem, né? As redes sociais online, uma parte importante delas teve origem nas universidades, entre estudantes da universidade. É o caso do Facebook, agora eu esqueci, acho que do Instagram também, né, Vinícius? Era uma rede social para estudante da internet. Não era um negócio, depois que virou negócio. E o Twitter, e se eu não me engano também o YouTube, eram instrumentos de ativistas, de militantes da esquerda. E hoje a gente vê o quanto que isso são negócios, né? São negócios, ou então são usados por governos, pela extrema-direita, por grandes corporações interessadas em ditar os rumos da política, né? No sentido até de extrema-direita, né? Como a gente está vendo, né? Mas é interessante como uma coisa vai virando outra, né? E tem mais duas coisas que eu queria falar. Uma é sobre as redes sociais. Não é o assunto da aula, você falou das redes sociais online, que são as redes sociais que a gente usa para convivência, usa para sociabilidade, para expressão de si. Mas existem outras redes sociais que são importantes para os jovens e tem a ver com a sua sobrevivência, que são o Uber, né? Redes sociais estilo Uber, são redes sociais também. O Uber, o iFood, acho que são os dois mais importantes, na qual a gente tem acesso a serviços presenciais, né? Transporte, comida, e muitos jovens buscam a sua sobrevivência, têm o seu trabalho nesses espaços, né? E é meio que a espécie do futuro do trabalho, né? Um futuro bastante perverso para quem trabalha neles, na verdade, né? Finalmente, eu coloquei lá no Moodle um link de uma entrevista do Ottaviani no Roda Viva, que é um programa que existe, até hoje existe esse programa na TV Cultura, salvo engano, né? Hoje é uma coisa bem chapa branca, assim, bem... Vai os amigos do governador, né? Ficam falando bem um do outro, mas no começo o Roda Viva era um programa muito bom. De vez em quando acontecem umas coisas boas lá. E o Ottaviani, ele foi no Roda Viva, né? E em 2001, para falar de um livro que ele tinha lançado um pouco tempo antes, que é o Enigmas da Modernidade e Mundo, um livro sobre a globalização. E um dos capítulos que ele queria que mais fosse discutido é o capítulo Príncipe Eletrônico, que tem origem nesse artigo que você colocou lá. E quem que é o príncipe eletrônico? É a televisão, principalmente, são as mídias eletrônicas, né? Ainda que no texto do Ottaviani ele anuncia
o ciberespaço como a continuidade dessas mídias eletrônicas. E ele vai numa mídia eletrônica, ele vai no príncipe eletrônico falar sobre ele, falar mal dele, tentar desnudar o rei, né? E o povo fica cortando ele, não deixa cortar não. Quem assistiu, é meio caótico o Roda Viva, ele não deixa o povo cortar ele não, ele corta os outros e fala o que ele quer falar, a mensagem dele, né? Que é uma mensagem contra o príncipe eletrônico, no príncipe eletrônico, que é algo muito difícil de fazer. E havia assim, uma esperança, talvez uma ingenuidade ou uma idealização das redes sociais online no início, que elas fossem um lugar da diversidade, da expressão de si, de novas formas de comportamento, novos valores. E hoje virou o que virou, né? Um lugar basicamente de consumo e que de opiniões políticas assim bastante reacionárias, conservadoras. Inclusive a gente vê um renascimento até do nazismo no Brasil, né? Uma coisa maluca, né? Que tem guarido nessas redes sociais online, né? E não são perseguidas lá, são protegidas por essas redes, né? Porque de alguma forma gera lucro para elas, né? Então são só alguns comentários que eu queria fazer, algumas reflexões. Vejam lá o meu orientador no Roda Viva, é muito legal, o velhinho lá, né? Aí perguntam para ele, né, Vinícius? Você tem e-mail, né? Você usa Facebook? Acho que tinha Facebook, alguma coisa. Nem sei, acho que não tinha, era Orkut, acho. Mas assim, você tem e-mail? Ele falou, não. Eu lembro quando eu fazia orientação com ele, eu era presencial, assim, me manda, isso daí me manda fax. Vocês sabem o que é fax? Eu sei o que é, mas eu nunca vi de frente, não. Eu tive que achar algum lugar lá em 99, 2000, algum lugar que tinha fax para mandar para ele, no telefone com fax. Eu sei que é fax, eu já vi usando. Eu já usei fax uma vez na minha vida. Tô falando que a Júlia tá mais... Você tá quase uma senhora, Júlia. Brincadeira, Júlia. Pior que você fala pra você que eu tenho dor na lombar. Tô falando. Estou falando. Fazer um gancho aí com a fala do grupo, começar a caminhar por fim aqui por causa do horário, né? Mas, por exemplo, esse outro livro aqui, que acho que é separado aqui um pouquinho, né? Que a gente usa a Ideologia e Cultura Moderna, do John Thompson, né? Que é as teorias sociais críticas na era dos meios de comunicação em massa, né? Que é importante que aqui ele traz uma expressão, ele muda uma expressão, ele não conceitua essa expressão. Eu não sei se em outro texto ele conceitua, mas nesse aqui não, que ele não conceitua, que é a questão que ele chama de sociedade mediatizada, né? Que ele que a gente usa, por exemplo, usei muita expressão aqui hoje, principalmente nas falas da Giovana, mediado, né? Ele quase não usa a expressão mediado, ele usa a expressão mediada, né? Uma expressão que, inclusive, não se tem necessariamente, até onde eu saiba, no dicionário propriamente dito, é quase que um neologismo, né? Não sei se é dele que criou, quem que foi, mas ele usa muito, o John Thompson, né? E aí a ideia interessante que ele tenta mostrar é que a própria mídia, e aí hoje, eu acho que esse livro do Thompson é antes do Ottaviani, né? Ele está apontando lá atrás, quer ver esse aqui que eu tenho aqui? Ele é a versão é de 2000, mas na verdade a primeira edição dele é de 1990, isso no Brasil, né? Então nos Estados Unidos bem antes. Então ele não está falando tanto aqui de pensando em Facebook, pensando em TikTok, não era a cabeça deles na época, óbvio, né? Não vamos ser anacrônicos. Mas mais do que nunca eles estavam prevendo, apontando, tanto o Ottaviani como aqui o Paul Thompson, pensando um pouquinho de como que seria essa nova sociedade. Que ela seria, então, mediada, né? O que é uma cacofonia, né? Porque fica mediada pela mídia, né? Aí, para não fazer isso, eles usam mais a expressão mediada, né? Ou seja, a própria mídia se tornou o meio de informação e de poder na estrutura social, né? Porque quando a gente fala mediada por, né? Aí não, eles mudam um pouco a expressão, pensar mediada, não mediada, ela é mediada. Ou seja, a própria mídia é o meio de construção da identidade, né? Ou seja, o que a gente tem hoje de real, o que a gente tem hoje de percepção do real, o que a gente tem de percepção do falso, é tudo pela internet, é tudo mediatizado. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre pergunto muito para os alunos na sala de aula, uso a mesma expressão aqui, né?
O que eu, Vinícius, ser humano aqui de Goiânia, o que uma Júlia aí de Alfenas, Natália, Giovana, tem de prova concreta contra, por exemplo, algum político que está sendo acusado de corrupção? O que eu e você temos acesso à prova? O que eu e você temos condições de dizer com certeza foi ou não foi? A gente confia plenamente em alguma mídia que nos diz que foi e pronto, e a gente acredita. É uma coisa crédula, é uma coisa que até alguns autores usam a expressão teológica, né? Uma coisa mais teológica, uma coisa metafísica, você simplesmente acredita. Eu não tenho nenhum documento que comprova que X político, eu não tenho acesso a nenhum documento, eu, Vinícius, que comprova que fulano de tal é ou não é corrupto. Só que eu já criei na minha cabeça que o fulano de tal não é, ou o fulano de tal é, simplesmente porque alguma mídia que provavelmente é alinhada às minhas propostas disse e pronto, fica nisso. Por isso eu volto no Guaresh, né? Que ele tem trabalhado muito no Brasil, essencialmente com a questão da pós-verdade, né? Ou seja, nesse mundo da pós-verdade, o que a gente tem é uma questão crédula. Você acredita no que você quer e pronto, e ninguém te tira isso. E é um trem muito esquisito, né? Meu filho tem 9 para 10 anos hoje, mas quando ele tinha 8 anos, ele não come queijo, né? Engraçado, ele come queijo assado, mas não come queijo no hambúrguer. Mal trabalho, vocês não têm noção do trabalho que me dá. Mas enfim. E aí um dia, conversando com ele no Natal, eu falei, meu filho, acho que você nunca comeu Chester, hoje você vai comer Chester, sua avó vai fazer Chester. Ele, não vou comer não, papai. Eu falei, por que você nunca comeu? É tipo frango, né? Não gosto de cheddar. Eu falei, eu não falei cheddar, não. Falei Chester. Ele é a mesma coisa. Eu falei, não, meu filho, é diferente. Eu falei, na sua opinião não é, pai, na minha é. Então assim, aí eu fiquei rindo. Eu falei, menino, não tem nada a ver. Um é tipo um peru, um frango. O cheddar é queijo, é um trem amarelo. Ele disse, não, essa é a sua opinião, na minha não. Então é mais ou menos isso, entendeu? Que ficou o mundo hoje da internet, né? Confunde-se cheddar com Chester e é só sua opinião. Ponto, né? Você ia falar, Júlia, aí? Não, eu ia falar que seu filho vai dar um ótimo advogado. Vai me dar um trabalho que você não sabe o tanto. Então, um pouco disso eu acho que é mediado da internet, né? Ou seja, você simplesmente, tem corrupção no Brasil, por que eu acho isso, né? Eu acho engraçado na Argentina, eu encerro por aqui, né? A gente percebe isso muito na Argentina, né? Os que são mais alinhados à direita dizem que a Argentina está vivendo um maior fracasso, uma derrota, que não presta, etc. e tal. E eles têm foto, têm vídeo, têm discurso de Argentina. Aqueles que dizem que não, por estar alinhados hoje, essencialmente com partidos de esquerda, por exemplo, né? Dizem que, na verdade, está 1000 vezes melhor do que o Brasil. E tem fotos, tem vídeo, tem discurso. Ou seja, tudo mediatizado, né? E aí que é interessante a gente caminhar para esse fim, que é a ideia de associar, então, a juventude, a mídia e os movimentos estudantis, né? Para isso, inclusive, a gente está até propondo, né, grupo, dentro do meu estágio pós-doutoral aqui com o grupo, é exatamente estar tentando fazer essa ponte com a jornada de 2013, tentando ver um pouquinho da questão da mediatização, das influências disso lá em 2013, dentro do campo político, porque boa parte desse movimento de ir para a rua em 2013 foi impulsionado pelo Facebook, né? Então, ou seja, mas quem está por detrás disso? Depois foi impulsionado pela televisão, né? Quem está por detrás? E aí você tem dados e tem pesquisas, que não é o caso aqui, é só para a gente ilustrar, depois se precisar a gente mostra, onde boa parte das nossas concessões televisivas e de rádio, elas estão ligadas a políticos, e é óbvio, então, que vai ter alguma vinculação, né? O suposto espaço neutro que o grupo já sinalizou e que seria a internet também não é verdadeiro, especialmente nesse tempo em que é possível você patrocinar youtubers. E é isso que eles ganham dinheiro, né? Então, por exemplo, depois você pesquisar com calma, você deve achar aí uma reportagem, que inclusive foi na própria Folha de São Paulo, eles mostrando na época do Temer sobre a reforma do ensino médio, que já vem desde lá. E aí, hoje, todos os gastos públicos saem no portal da transparência. Não sei se vocês sabem aí. Tem um chamado portal da transparência. Inclusive, toda pessoa que recebe dinheiro público tem o nome lá. Se você digitar o nome do Luiz Antônio Grupo, vai sair lá certinho. Se ele trabalha na universidade pública, vai ter lá. Inclusive, todos os gastos, então, do governo é feito por lá. E aí, na época, saiu que o Temer gastou, sei lá quantos mil ou milhões, não lembro agora, com um pagamento de marketing para mídias de youtuber para convencimento da importância da reforma do ensino médio. E foi muito legal, porque a Folha de São Paulo ela pegou o link dos youtubers e pôs no portal de transparência o valor que ele recebeu.
E aí eu cliquei, fui assistir, eram 4, era um japonesinho, tinha uns outros lá. E aí eu cliquei e fui assistir os vídeos, né? E é interessante que um vira, começa o vídeo, olá, gente, tô aqui hoje, eu não tenho... Tá pensando aqui? Como reforma do ensino médio? Tá pensando aqui comigo? Mentira, ele recebeu 50 mil para fazer uma chamada para defender o ensino. E ele falou, eu pensei aqui, não pensou nada, recebeu 50 mil. Hoje a lei mudou, vocês devem saber, hoje toda notícia, toda vinculação que ela é patrocinada, obrigatoriamente tem que vir anunciar isso lá. Inclusive, você já deve ter visto isso, não sei se vocês repararam no YouTube. Tem assim, aqui contém alguma coisa paga, mensagem paga, propaganda paga, etc. e tal, patrocinada. Ou seja, você não pode mais fazer isso, que isso enganou os jovens da época com o ensino médio, por exemplo. Então, o governo gastou rios de dinheiro, isso é legal, não foi ilegal, porque ele poderia gastar esse dinheiro com marketing de mídia, ele fez isso, o YouTube é alguém que influenciava a sociedade, ele pagou, normal, está lá no portal transparente, não tem nada de errado em termos jurídicos, em termos financeiros. O errado é a concepção, que é que o grupo criticou, que eu encerro com essa percepção também, né, de que a ilusão de que lá era neutro, que todo mundo que estava ali falando eram pessoas que estavam pensando por si só, de forma independente, sem nenhuma interferência política, financeira ou do capital. O que mais do que nunca isso não é real e em hipótese alguma mais é. Então, se a televisão perdeu isso lá atrás e a internet foi o início do refúgio disso, hoje talvez a internet e a televisão já não tenham lá tantas distinções, né? Inclusive, ontem um aluno citou, e eu encerro por aqui de fato agora, né, a questão de, por exemplo, vocês veem a mesma notícia nos mesmos lugares o tempo todo. Inclusive as mesmas fotos. Sabe o que eu tive curiosidade uma vez de fazer? Se vocês quiserem, vocês fazem isso. Eu comecei a baixar, eu procurei assim, qual é o principal jornal em cada país da América Latina. E depois procurando dentro do Brasil também, né? Então, peguei do Goiás um principal, peguei de São Paulo um principal, fui pegando esses aqui, depois do da Argentina um principal, nos Estados Unidos um principal, no Uruguai um principal, e fui fazendo isso, fui baixando. Todos os aplicativos, só vocês procurar o nome certinho, vocês acham. E aí comecei a acompanhar as notícias de todos esses jornais, no Brasil, dentro dos estados e fora do Brasil. É um negócio assustador, mas no período que eu analisei, foi em 2006, 17, 2016, 17, por curiosidade, eu fui fazer isso. E aí eu comecei a parar um negócio extremamente assustador. A notícia saía no New York Times, por exemplo, a mesma foto saía no Folha de São Paulo do Brasil, com tradução da reportagem. E aí eu tenho assim, nem reportagem os caras faziam. Os caras pegavam a mesma reportagem e só traduziam. E isso acontecia no Uruguai, acontecia no Paraguai, acontecia na Argentina, em vários outros lugares. A mesma, é como se tivesse deve ter algum programa na internet que pega a notícia e ela só traduz a notícia. Então, ou seja, a gente está pensando que é um jornal aqui do Uruguai trazendo a notícia, na verdade, só está traduzindo uma mensagem. Há quem diga, aí não tem estudo sobre isso, ainda não chegamos lá, quem sabe no futuro, de que, na verdade, nós estamos na mão de uns 5 grupos só no mundo inteiro de informação, né? Há quem diga que é uns 4, 5 grupos só que detêm toda a informação no mundo. É o princípio eletrônico, Vinícius. Oi? Esse é o princípio eletrônico. Exatamente, né? Que eu estava vendo. Ele fala isso, dos poucos grupos que dominam a mídia globalmente. Global. Não é nem só nacionalmente. A própria percepção, né, grupo do islamismo, por exemplo, eu escrevi um texto uma vez em 2018, foi um negócio nesse sentido. A concepção que a gente tem de islamismo. Você tem algum jornal televisivo ou jornalístico que algum dia falou bem do islamismo no Brasil, por exemplo, na América Latina? Toda a percepção que você tem é uma percepção demoníaca do islamismo, de terrorismo, etc. e tal, que é vinculado para a percepção estadunidense que a gente tem, né? Então, assim, é um trem assustador quando você percebe que está refém, de fato, de outras estruturas, que nem a nossa capacidade de pensar jornalisticamente está lá. Talvez por isso aí a gente vai lançar agora, né, grupo, se Deus quiser aí, der tudo certo, a gente vai publicar aí um artigo do Bourdieu, pensando um pouco sobre essa questão da televisão, associando, né, um pouco dessa crítica. Alguns caminhos, garotas, não sei se vocês entenderam, o que vocês acharam, quer contribuir um pouco mais, quer relacionar um pouco mais com os textos do Otaviano, de 2020, da atividade, alguma dúvida? O que a gente pode ir finalizando aí? Com a Dourado já se deu aqui, senão daqui a pouco o grupo excluiu aqui da tela. Brincadeira. Garotas, alguma coisa a mais? O que vocês acham que dá para acrescentar? Por mim, tá tudo bem. Eu só gosto de falar um pouco mal dos Estados Unidos, porque isso do islamismo é muito real. Eu tenho ódio disso. Tudo que envolve os Estados Unidos, pra mim, tem ódio, porque
a gente estuda história e percebe que os Estados Unidos parece que tem uma mão controlando o mundo, uma marionete, velho. Eu acho isso me dá ódio, sabe? Parece que eles tentam ser centro de tudo e ter a razão de tudo. Não sei se é isso que quer dizer ser o controle midiático, ser o país em si, mas parece que tudo é vinculado aos Estados Unidos. Qualquer notícia que sai, qualquer coisa envolvendo política, economia, qualquer coisa envolve os Estados Unidos. Não consigo entender. Com certeza. Ele merece uns bons estudos, né, Giovanni? Por isso que eu falei assim, parece que é um campo muito estudado, gente, mas não é. É um campo que está muito pulverizado as pesquisas desse campo da internet. A gente ainda tem muita coisa que daria para aprofundar, fazer boas investigações. Bons TCCs podem sair por aí, né? Aí, grupo, as garotas sinalizaram aqui também no chat que está tudo tranquilo. Eu acho que o meu tempo já esgotei. Devolvo para o senhor faz os arremates finais aí. O senhor passa para mim, né? O senhor. E, grupo. Obrigado, Vinícius. Questão de Obrigado. respeito.